Queridos, quero convidar vocês agora para, nos minutos que nós temos, meditarmos na palavra do Senhor. Se você está lendo a Bíblia conosco, né, os membros da igreja que estão na leitura e estão em dia, passaram pelo texto que nós vamos meditar nessa manhã. Se não passaram, estão bem ali próximo. Romanos capítulo 13, versículos de 11 a 14. É um capítulo no qual o apóstolo Paulo trabalha sobre os nossos relacionamentos. É uma aplicação prática da doutrina da salvação, né, do Evangelho, à vida de cada um de nós. Então ele começa o capítulo 13 falando da nossa posição quanto à autoridade, às autoridades sociais, ao governo político, né, aquelas autoridades, e ele explica por que elas existem, o lugar de autoridade na nossa vida, que benefício nós temos, quais os riscos possíveis que poderíamos correr. E ele fala então do nosso relacionamento com o próximo, e aí não está falando só com os irmãos, mas com todas as pessoas da sociedade. E aqui, desses versículos 11 a 14, ele nos mostra por que como cristão, o nosso comportamento, o nosso viver, precisa ser distinto. Deixa eu te falar, nós estamos na igreja, né? A primeira igreja está sob o tema da comunhão. E neste bimestre, né, setembro e outubro, nós vamos trabalhar relacionamentos que transformam. Estamos trabalhando sobre isso. Não diretamente falando sobre esse tema, mas abordando esse tema de várias perspectivas. E hoje, de forma especial, o tema da mensagem nossa, Romanos 13, de 11 a 14, é um chamado para viver a vida à luz do fim que vem. E aí você vai me dizer, mas, pastor Samuel, tem alguma coisa errada aí. O senhor está na linha dos apocalipsistas, né? Que estão falando que tudo que está acontecendo é sinal do fim que está chegando. Não, não é isso. Eu ainda que vou trabalhar esse tema central do fim, mas é sempre na perspectiva que eu tenho com vocês, e eu tenho exposto sempre quando falo, de que nós estamos no aguardo da segunda vinda de Cristo. Porque Paulo tinha essa perspectiva muito clara para ele. Veja só, Paulo, ele tinha convicção de que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, que veio ao mundo, que viveu, que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus e está à direita de Deus Pai. Todo o ensino de Paulo tem isso como fundamento para a sua vida. Paulo tinha clareza nessa verdade. Paulo sabia que Jesus voltaria e ele cria nessa promessa. Num primeiro momento ele achava que seria muito breve no seu tempo, depois ele tem uma perspectiva um pouco mais ampla e desafia os cristãos a viverem os seus dias, até que ele volte, até que a morte chegue, e então depois sejam ressuscitados, mas viver a sua vida tendo como base este fim que virá, esse dia do Senhor, esse dia tão importante na nossa vida, que transformará-nos para a eternidade, nos levará, né, a viver com Deus para sempre. Sim, eu creio nisso. Então nós vivemos o tempo do fim. O fim está batendo às nossas portas a cada dia. Os princípios das dores estão em todos os cantos em que nós estamos vivendo. Nessa perspectiva, sim, eu vou tratar do tempo do fim. Mas hoje eu quero falar especificamente voltado para relacionamentos. Antes de lermos a palavra, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua santa e poderosa palavra e queremos pedir que o Teu Espírito Santo agora nos dê todo o entendimento que precisamos para sermos edificados e ensinados por ela nesta manhã. E a mim, Senhor, que o Senhor me capacite para ser Teu porta-voz nesta hora e que o que eu disser possa fazer sentido para Teus filhos e filhas, para aqueles que precisam de um relacionamento com o Senhor, e que as nossas vidas sejam transformadas nesse encontro que nós estamos tendo com o Senhor, que o Senhor fala conosco e fala através de nós, e nos edifica mutuamente.
Espírito Santo de Deus, ministra-nos, porque estamos famintos do alimento espiritual para as nossas almas, em nome de Jesus. Romanos 13, 11 diz assim: e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está mais próxima, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Pastor, o senhor já falou sobre esse texto há pouco tempo, verdade, já ministrei nele, mas é a palavra de Deus. Toda vez que nós voltamos a ela, ela tem algo para o meu e para o seu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já esteve ou está em um relacionamento em que é difícil amar? Repito, você já esteve ou está num relacionamento onde você acha difícil viver, acha difícil de praticar a verdade do Evangelho? Talvez seja o casamento, marido que é infiel, alguém que mantém um relacionamento opressivo, abusivo, um relacionamento onde o tempo todo te provoca raiva, te provoca ira, uma pessoa que é indiferente, que te ignora. Talvez um relacionamento onde você esteja muito frustrado com ele. Uma esposa, rixosa, como diz a Bíblia, alguém que é mesquinho, uma esposa mesquinha, faz conta de todas as coisas, um filho desobediente, um filho transgressor, um filho rebelde, um patrão opressivo. Talvez você esteja vivendo e você pergunta: como é possível amar nesta circunstância como um cristão? Talvez seja uma amizade quebrada, aquela pessoa que você acreditava que não falharia contigo de jeito nenhum, e de repente você descobriu que ela te falhou contigo da forma mais terrível possível. Como amar pessoas assim nesse momento? Ou como continuar amando pessoas que falam mal da gente, que riem conosco e nos difamam pelas costas? Queridos, relacionamento é isso. Nós estamos lidando com o outro, com os seres humanos que nem sempre conseguem manter os votos que fizeram, nem sempre conseguem lutar pelos ideais que estabeleceram, por mais que os tenham. As pessoas querem ser boas, não é isso que a gente repete? O bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Isso não vale só para mim, isso vale para mim e para o meu cônjuge, para mim e para os meus filhos, para mim e para o meu patrão, para os meus colegas de trabalho, para mim e para os meus amigos. Afinal de contas somos humanos, e a carne, ela luta contra o Espírito para fazer a vontade dela e não a de Deus. Mas uma coisa é certa, o apóstolo Paulo nesse texto, ele está te chamando, ele está me chamando a viver como cristão, e viver como cristão é amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a mim mesmo, e não é condicional. Nós vivemos em aliança, nos contratos nós temos condições, se, eu amo se, eu faço se, mas na aliança não. Eu fiz um compromisso de Deus de amar com o amor que Deus me amou, e o amor de Deus é derramado no meu coração. Se você quer viver como cristão, se você quer viver como cidadão do reino de Deus, você precisa estar disposto a lutar por uma vida de amor cristão. Como é que Cristo nos amou? A gente gosta muito de João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que maravilha! Sou amado por Deus. Samuel é amado por Deus. Tony,
Fernanda, e assim sucessivamente. Somos amados por Deus, que maravilha! Mas em 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Paulo, nesse texto, está nos implicando nisso. E a primeira verdade que eu quero que você tenha aí agora clara na tua mente é: como cristão, os cristãos devem viver suas vidas à luz da vinda do Senhor. Primeira diretriz do apóstolo Paulo nesta passagem é: ame o seu próximo. Se você olhar aí para o versículo 11, e digo isto a vocês que conhecem um tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que desde que nós cremos. Paulo está falando que está na hora de alertarmos. Se quando ele vivia, Jesus já tinha falado da sua volta, estava preparando a sua volta, que dirá hoje? E ele está nos ensinando que nós devemos viver nossas vidas conscientes da volta do Senhor Jesus. Eu quero crer que ele está tendo muito claro aquilo que ele ensinou um pouco atrás, lá no capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nesse mesmo capítulo 13, versículo 8 e 9, ele diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, porque quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame ao seu próximo como a si mesmo. O 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. O apóstolo Paulo está muito claro nesta perspectiva de que nós devemos pôr em prática, e todo o nosso ser deve estar imbuído no ministério de amar. Mas ele diz também que nós precisamos saber que horas são. Nosso amor, nossa obediência a Deus, nosso amor, nosso serviço ao próximo, devem estar atentos ao tempo que Deus estabeleceu. O tempo que se chama hoje. O tempo de nós testemunharmos com a nossa vida que Deus amou o mundo. E como é que nós fazemos isso, senão pela prática do amor? E qual é o lugar mais importante de fazer isso, senão dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos, né? Porque quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, ele não estava tendo só em perspectiva a gente pegar um avião, um navio e atravessar o continente. Ele estava pensando na perspectiva de que enquanto nós vamos indo, vivendo, nos relacionando, interagindo, nós manifestemos o amor de Deus na nossa vida. É preciso pensar a vida à luz da vinda de Jesus. Queridos, acho que deve estar tendo uma convenção aqui por perto, e um barulho, desgastante está aqui por perto. Se você está ouvindo, não permita que isso te atrapalhe. Mantenha o foco naquilo que nós temos. Jesus está vindo. Jesus está retornando. Jesus já decretou com o Pai um dia em que voltará para nos buscar. Isso é fato. E quando Ele vier, Ele virá para nos resgatar e levar com Ele. Mas também começará o tempo do juízo final. O tempo do juízo, do tempo em que vão ser julgadas todas as coisas. E aí, meu irmão, não adianta querer nesse dia tentar fazer o que não foi feito. Paulo nos diz ainda, nesse mesmo primeiro ponto, que já é hora de nós acordarmos. Ele está apontando para
a nossa compreensão, o nosso entendimento, a nossa percepção de que haverá um dia em que nós seremos transformados, e essa transformação não está longe. Eu anelo por isso. Eu não sei se você anela, no sentido de eu espero, eu desejo, eu almejo, eu estou, muito desejoso. Mas até lá, nós temos um compromisso de viver em santidade. Nós temos um compromisso de andar com fidelidade para com o Senhor. Amar, Deixa eu dizer uma coisa. Ser santo implica em amar, Dedicado ao amor a Deus, dedicado ao amor ao próximo, dedicado ao amor à palavra de Deus, dedicado à fidelidade ao Senhor. Em outras palavras, nós precisamos entender que a nossa experiência da plenitude do que significa ser salvo, a cada dia que nós vivemos, vai se tornando mais próximo. Aquilo que Jesus disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vier, eu vos levarei para comigo, para que onde eu estiver, estejai vós também, é muito importante. Quando Jesus morreu na cruz, nós já fomos salvos da condenação eterna. Veio para os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas enquanto estamos vivos aqui, o Senhor continua operando salvação em nós, porque Ele vai nos lapidando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos transformando e nos fazendo mais aptos para obedecer e ouvi-lo. Não aquela salvação inicial quando Ele quebrou as cadeias do pecado, mas uma transformação de glória em glória, como diz 2 Coríntios 3,18, para sermos mais parecidos com Cristo. E no futuro, então isso vai acontecer plenamente. O que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Meus queridos, mas até lá, nós precisamos manter firmes a nossa caminhada. Devemos inspirar-nos e meditar-nos e nos firmarmos nessa bênção que é saber que em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Então, persistam em amar como Cristo espera. Segunda coisa que eu quero falar com vocês: os cristãos devem viver suas vidas conscientes de que estão em uma guerra espiritual. Versículo 12: vai alta a noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as armas das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Tem gente que não gosta que a gente fale muito sobre isso. Mas uma coisa é certa: dia após dia, nós estamos sendo acossados pelo inimigo da nossa alma. Vou deixar para aprofundar um pouco mais isso hoje à noite. Hoje à noite nós vamos estudar sobre o vale da sombra da morte. Mas, de forma muito importante, é preciso pensarmos que nós, dia após dia, estamos sendo vigiados por alguém que não quer que nós experimentemos o plano de Deus. Paulo, nesse texto, ele usa uma metáfora militar, e ele fala que devemos estar preparados, porque as trevas, e quando ele fala das trevas, você pode imaginar toda uma estrutura imperial maligna, toda uma estrutura organizada contra nós. Veja bem, eu não sou maniqueísta, eu não penso em duas forças coiguais, combatendo e disputando o serzinho chamado ser humano. Não. Eu entendo que o Criador de todas as coisas é Deus. E Ele me criou, e Ele te criou, Ele criou todos nós para louvor e honra da sua glória. Mas que um dos seres que Ele criou se rebelou contra Ele e levou uma terça parte dos outros seres angelicais que Ele criou, os anjos. E esse grupo, e esse exército que hoje nós denominamos Reino das Trevas, esse poderio organizado, ele não deve ser menosprezado, ele não deve ser enxovalhado ou até mesmo desconsiderado, porque o próprio Jesus disse: o mundo jaz no maligno, e o maligno tem tentado roubar, matar
e destruir. E quem é que ele quer roubar? A nós. E quem ele quer matar? A nós, seres humanos. E quem ele quer destruir? A nós, seres humanos. Para não permitir que o plano de Deus para nós se cumpra. Paulo fala que nós devemos nos revestir das armas da luz. E aí eu me lembro de Efésios 6 e da armadura, né? Daquilo que faz com que a gente combata o combate da fé. Agora, uma coisa é muito importante lembrar: não há tréguas nesta batalha. Não há tempo para ficar brincando. Não há tempo para ficarmos achando que tudo vai dar certo. Eu e você precisamos estar alertas. Muitas vezes é o nosso casamento. Muitas vezes é o nosso relacionamento de pais e filhos. Lá no ambiente de trabalho, né? Satanás está buscando a quem possa devorar. E muitas vezes nós mesmos abrimos brechas para isso. Quando Paulo está falando dessa armadura, do nosso preparo, ele fala sobre isso em vários lugares. 2 Coríntios 6, versículo 7, Efésios capítulo 6, de 13 a 17, 1 Tessalonicenses 5, 8, Romanos 6, 13, aqui como nós temos, para você ver quão importante é. Como é importante viver ética, moral e espiritualmente preparado para dizer a quem nos pedir razão da esperança que há em nós. 1 Pedro diz assim, Pedro em 1 Pedro 3 diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estejam preparados para dizer a quem vos pedir razão da esperança que há em vós. Se você olhar para o versículo 14, ele fala que nós precisamos estar revestidos de Cristo, precisamos estar cheios dele, né? Tomados pela graça do Senhor. O fato é que nos lugares mais difíceis da nossa história, da nossa vida, nós vamos ser chamados a amar, que esse é o nosso tema central. E como amaremos se nós não estivermos fortalecidos em Deus? Como cumpriremos o mandamento do Senhor, né? De orar por quem nos persegue, de abençoar quem nos amaldiçoa, de caminhar a segunda milha, de deixar a capa e a túnica, se nós não estivermos cheios dos valores e dos princípios do reino de Deus? Sabe, meus irmãos, o que nós estamos tratando nesta manhã é sobre o estabelecimento dos propósitos de Deus no mundo, de deixar claro para quem quiser ver e ouvir que o Senhor dos céus tem um plano transformador, e esse plano me transformou, e esse plano transforma quem ouve e crê nele. Deus tem propósitos para nós. Jeremias 29, 11 fala muito disso. Ele quer que sejamos filhos dele, filhos do seu amor, filhos que expressam o seu amor. Terceiro lugar, os cristãos devem viver como se estivesse diante do Senhor no dia do Senhor. Versículo 13: vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgia e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagens, não em discórdias e ciumeiras, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não faça nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Bom, Paulo nesse versículo 13, ele fala de viver dignamente. Em Filipenses, ele diz: vivam dignamente do modo da vocação a que fossem chamados. Sabe, meus irmãos, eu queria que você pensasse um pouquinho agora, e a gente já vai caminhar para o encerramento. Pense assim: se hoje você estivesse diante do trono de Deus para ser julgado, e lá você pudesse mudar alguma atitude, há algo que você poderia mudar? E que você gostaria de mudar antes de se apresentar diante do tribunal de Deus? Se há, deixa eu te perguntar, por que não mudou ainda? Nós precisamos viver de maneira que, quando nos apresentarmos perante o Senhor, não tenha nada que em nós represente condenação. Mas Samuel, você já não disse que o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, isso eu faço? Mas Paulo não para aí. Ele diz
que por causa de Cristo Jesus, ele dá graças a Deus, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, viver de modo digno é viver como discípulo fiel ao Senhor. É viver de forma tão profunda, engajada em agradar o Senhor, conscientemente, dispondo sua vontade, dispondo sua mente, dispondo os seus sentimentos, para fazer aquilo que o Senhor já determinou, que nós conhecemos na palavra. Mas sabe, geralmente, nós falhamos, por quê? Ou porque nós estamos presos no nosso egoísmo, ou porque somos obstinados demais, ou porque queremos satisfazer os nossos interesses em detrimento do Senhor. Agora o Senhor nos chama a uma longa jornada no caminho da obediência. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E encerrando, os cristãos, fundamentalmente, devem revestir-se de Cristo, isto é, devem buscar a transformação moral que flui da união com Cristo Jesus. Eu volto a citar 2 Coríntios 3,18. O Espírito Santo de Deus, ele está nesse mundo, ele habita em mim e habita em cada cristão, ele é o selo de Deus em cada um de nós, com o compromisso da parte do Pai, de nos lembrar tudo o que Jesus nos ensinou, nos ensinar toda a verdade, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos capacitar com dons, mas acima de tudo, nos transformar de glória em glória, ou seja, dia após dia, de experiência em experiência, na perfeita imagem de Cristo Jesus. Não é que o Espírito Santo seja um oleiro que esteja fazendo um corpo de barro, uma imagem nossa, não. Ele está moldando a nós de dentro para fora. Lembra a pergunta que eu fiz no início dessa mensagem? Você está num relacionamento onde é difícil amar? Quantas vezes eu e você damos 1001 desculpas para não fazer o que agrada a Deus? Só que eu vou te dizer o seguinte, nós não temos desculpa. Diante de Deus, nenhum ser humano é desculpável. Porque antes que Ele chegasse até nós, Ele já planejou e executou e disponibilizou tudo o que nós precisamos para viver de modo digno. Quando Deus pede que nós vivamos de modo digno, Ele já nos deu a obra do Espírito Santo, que estabelece a nossa união com Cristo, que nos estende a graça de Deus, né? A superabundante graça, a multiforme graça de Deus, que nos regenera, ou seja, nos faz viver de novo, nos dá uma nova vida, que nos fortalece e capacita a vivermos no caminho. Agora, como diz Paulo aqui, nós não podemos deixar nada, não fazer nada que venha satisfazer a carne. Isso é uma escolha. Esse texto é uma exortação para mim e para você, mas também é uma palavra evangelística. Agostinho de Hipona passou pelo platonismo, passou pelo maniqueísmo, passou pelo neoplatonismo e um dia, ouvindo o bispo Ambrósio, foi impactado pelo evangelho. Ele era mestre em ridicularizar os líderes e os pregadores cristãos, porque ele era muito inteligente. Mas quando ele ouviu o verdadeiro evangelho, isso impactou a vida dele. E mais do que isso, o próprio Deus, um dia ele sentado num banquinho lá no jardim da casa dele, ouviu uma voz, né? Uma voz muito interessante, não sei falar italiano, latim, né? Latim, mas é tolle, lege, tolle, lege. Pega e lê. Estava o texto bíblico lá jogado, e quando ele pegou, ele abriu em Romanos 13, versículos 13 e 14. E aí ele viu que Deus estava pedindo para ele abandonar a vida de farra, a vida de embriaguez, a vida de promiscuidade, a vida de sensualidade, que não era para ele viver em contenda, em ciúmes. Lá nas Confissões de Agostinho está o testemunho dele. E a partir daí ele se tornou um dos líderes cristãos
que marcou a história da fé. Eu creio no poder de Deus que transforma as vidas. Do mesmo jeito que Agostinho foi convertido, eu e você fomos convertidos, você pode ser convertido pela palavra de Deus. Lembre-se, vai alta a noite e vem chegando o dia. Vamos deixar as obras das trevas? Nossa salvação está mais próxima do que nunca. Estamos avançando numa agenda de Deus. Estamos avançando numa agenda de Deus. Também existe uma agenda do império das trevas, que também está avançando. Você olha, você vê os noticiários, né? Vai para as plataformas de entretenimento, e você vê a agenda do mal, corrompendo, cooptando, né? E os reinos deste mundo, e os seus poderosos, abraçando essa agenda do mal. Mas eu quero dizer para você, que a agenda de Deus já é vitoriosa. O fim vem. Mas até que ele venha, eu e você temos que anunciar a morte de Jesus. Temos que ser testemunha de Jesus. E não é só falando da boca para fora, mas é amando uns aos outros. Porque isso é o cumprimento da vontade de Deus, da lei de Deus. Amar ao próximo como a nós mesmos. Vamos nutrir relacionamentos abençoadores. Se os teus relacionamentos estão difíceis, está na hora de você dobrar os seus joelhos, pedir ao Espírito Santo que te dê sabedoria e estratégia para continuar vencendo. A gente continua essa conversa à noite, porque tem